Muito bem, a lição número 4, que fala sobre os crisóis da vida e como nós podemos estar assim, vivenciando cada um dos crisóis que passamos, e principalmente quando se passa por um crisol, nós nos remetemos à figura do ourives, que está derretendo o ouro ou a prata preciosa para tirar as impurezas e torná-lo mais precioso ainda aquele metal. Então, quando o ourives coloca vamos dizer, o ouro derretido numa forma dentro d'água, e ele consegue ver o seu rosto refletido naquele ouro que agora está limpo, purificado, ele então fica satisfeito porque o trabalho de purificação deu certo. Quando falamos sobre vendo a face do ourives, podemos dizer que Deus quer ver a sua face em nossa vida através da purificação. E o exemplo de Jesus é muito precioso, porque o Senhor Jesus, ele gastou os seus últimos dias, seus últimos momentos falando sobre instruções preciosas para os seus discípulos. As últimas palavras de uma pessoa sábia geralmente ensina muita coisa para as pessoas. Por isso, nesta lição de hoje, de terça-feira, vamos falar sobre as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele enfatizou principalmente, entre muitas parábolas, a parábola das 10 virgens, onde ele falou sobre o azeite que produzia a luz para as lamparinas ou as lâmpadas das virgens que estavam esperando o noivo. E Jesus se concentrou nessa história para dizer aos seus discípulos que era importante que eles estivessem preparados. O azeite simbolizava o Espírito Santo. O azeite simboliza também o caráter da pessoa. É algo assim intransferível. Não dá para a pessoa emprestar o caráter para outra pessoa. E então Jesus usou seus últimos dias para dizer suas últimas palavras de exortação aos seus discípulos. As últimas palavras de um mestre para os seus seguidores têm muito fundamento e sentido, e eles vão se lembrar disso para sempre. Sócrates, o grande filósofo grego, quando estava para morrer, ele foi condenado a beber um copo de cicuta, que era um veneno que matava lentamente. Ele foi acusado de desvirtuar a juventude e de pregar heresias sobre outros deuses. E por isso Sócrates foi condenado a ser colocado dentro de um calabouço, dentro de uma cadeia, ele beber um copo de cicuta. Ele poderia ter assim fugido, mas preferiu enfrentar a sua situação. E ali dentro da cela, rodeado com seus discípulos que choravam, ele disse para os seus discípulos: não foi para isso que eu os ensinei a vida toda. Para vocês chorarem no momento da minha morte, eu não vou morrer. Olha, o que vocês vão ver é a matéria, é o corpo que vai morrer. Mas os meus ensinos vão ficar vivos para sempre. E realmente, os ensinos do grande filósofo Sócrates ainda permanecem vivos na mente de muitas pessoas. Então ele tinha razão. Suas últimas palavras foram de grande incentivo moral e assim filosófico para os seus discípulos. Daí nós temos os outros discípulos que saíram ali dos ensinos de Sócrates. Jesus, por exemplo, ia enfrentar o Calvário. Em poucos dias ele aproveitou para ensinar seus discípulos sobre as grandes verdades do preparo espiritual. Ele contou várias histórias, várias parábolas, e uma delas foi a parábola das 10 virgens e o azeite nas lâmpadas, que fez toda a diferença no momento em que o noivo chegou já à tarde da noite. 5 dessas virgens eram chamadas de nécias ou loucas, e 5 eram chamadas de sábias. E conforme o texto bíblico, quando o noivo chegou à meia-noite, as virgens loucas, as nécias, elas perceberam que estavam sem o azeite e correram para pedir para as virgens sábias que lhe emprestassem um pouco de azeite. E elas disseram: não podemos fazer isso, porque com certeza vai faltar para nós e para vocês. Trouxemos apenas o suficiente para a nossa jornada. Vocês têm que ir aos que vendem e comprem e voltem para a festa. E assim elas saíram para comprar azeite. Podemos dizer que o azeite era algo assim intransferível e representa tanto o Espírito Santo na vida como representa o caráter de uma pessoa. O óleo, esse óleo é representado então pelo caráter de uma pessoa que recebe Jesus na vida. E o Espírito Santo acaba produzindo frutos na vida dessa pessoa. Ellen White concordou com essas duas simbologias, de que o óleo representa o Espírito Santo e o óleo representa o caráter. Eu vou ler 2 textos bíblicos, 2 textos de Ellen White, para comprovar isso. O primeiro foi relatado em Meditações Matinais, de 1974, na página 212, diz assim: os 2 grupos na parábola das 10 virgens
representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. As lâmpadas representam a palavra de Deus e o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Ainda no livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 234, Ellen White escreveu o seguinte: o óleo é a justiça de Cristo, representa o caráter, e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Cada um deve adquirir para si mesmo um caráter purificado de toda a mancha do pecado. Então, diante dessas duas citações, temos uma pergunta. Na parábola das 10 virgens, o óleo é comparado com o Espírito Santo ou é comparado com o caráter da pessoa? O que esta visão dupla nos fala sobre essas possibilidades? O óleo representa o Espírito Santo ou representa também o caráter? Vamos ao texto bíblico? Mateus 25, de 1 a 12. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens loucas, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Muito bem, então, para a pergunta, na parábola das 10 virgens, o óleo é comparado ao Espírito Santo ou ao caráter? Resposta: podemos dizer que o óleo, como sendo símbolo do Espírito Santo, representa a luz e a fonte das atitudes do cristão. O Espírito Santo é representado por esse óleo. Como caráter, o óleo representa os frutos do Espírito Santo presentes na vida do cristão. É a justiça de Cristo transformada em atos santos. Então, o óleo representa tanto o Espírito Santo como ali o caráter da pessoa, totalmente transformado pela justiça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. As duas simbologias têm a mesma função. Tanto o Espírito Santo ilumina a vida da pessoa, como o Espírito Santo está no caráter, produzindo frutos do Espírito. Então, estar preparado como as virgens sábias estavam, quer dizer, ter uma vida em harmonia com a vontade divina, demonstrando por palavras e atos que o Espírito Santo lubrifica, acende e mantém a luz de Jesus acesa em nossa vida. Ter o óleo do Espírito Santo é ter o caráter semelhante ao de Jesus. Isso nos mostra como é importante esse óleo em nossa vida. Uma senhora estava passando por uma rua, viu uma menina olhando para a vitrine de uma padaria, saboreando assim mentalmente um doce que estava na vitrine. Ela percebeu que a menina era uma menina de rua, descalça e com os vestidos sujos. E ela percebeu que a menina estava com fome. Ela disse: querida, venha comigo, você vai comer alguma coisa comigo. Comeu um lanche, depois aquela senhora perguntou: você quer comer mais alguma coisa? Ela disse: eu quero comer aquele doce da vitrine. Ela chamou ali o rapaz que atendia e disse: pode trazer aquele doce, por favor? O rapaz trouxe, a menina saboreou aquele doce assim, com voracidade, assim tomando, assim, deliciando cada pedaço. Quando terminou, a mulher pagou a conta e saiu com a menina na rua. A menina disse: pode dar um beijo na senhora? A mulher se abaixou, a menina deu-lhe um beijo no rosto e perguntou: posso perguntar uma coisa para a senhora? A senhora é a esposa de Jesus? A mulher disse: por que você pergunta isso? Porque só uma pessoa que tem Jesus na vida ou vive na companhia de Jesus pode fazer o que a senhora fez. A senhora com certeza deve ser a esposa de Jesus. Aquela mulher ficou grandemente emocionada. Jesus estava sendo representado ali em sua vida. Pergunta número 5. Na parábola das ovelhas, quando Jesus disse lá em Mateus 25 que o Filho do Homem viria e quando viesse, separaria o bode das ovelhas. O que representa esse bode das ovelhas e como Jesus faria essa separação?
Vamos ler Mateus 25, 33 a 40, diz assim: e o Senhor Jesus então porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram. Então eles disseram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, quando te vimos, e o Senhor era estrangeiro, te vimos nu e te demos comida, te vestimos, ou nós te visitamos? E Jesus dirá assim: sempre que o fizesse a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Então, para a pergunta, na parábola da separação das ovelhas e dos cabritos, como Jesus os separa? A resposta: ele separa as pessoas por suas boas obras, que mostram o caráter de Jesus na vida. Alguém disse que ninguém se salvará pelas obras, mas ninguém se salvará se não tiver obra. Parece confuso, mas não é confuso. Ninguém se salvará pelas obras, mas ninguém será salvo se não tiver as obras em sua vida, porque as obras representam a atuação do Espírito Santo na vida, representa a semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse: sempre que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês estarão fazendo para mim. Por isso Jesus diz: vou separar o bode das ovelhas. Não seja bode, seja ovelha. A ovelha mansa, a ovelha aceita a submissão, é a direção do pastor de maneira submissa. Deus nos abençoe, que as últimas palavras de Jesus nos levem a uma compreensão de que precisamos nos preparar. E o preparo vem através do Espírito Santo, o óleo para as nossas lâmpadas. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, enfrentando os crisóis dessa vida. Que o Espírito Santo ilumine a nossa vida e produza em nós um caráter santo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. E não desista da sua fé de forma alguma. Deus abençoe você. Amém.